bom, eu vou fazer aquela apresentação inicial que você bem conhece, porque a Diva, ela já é de casa, ela aceita todos os meus convites para desenvolver seminários, cursos no Vila Ser. Eu vou fazer uma pequena apresentação, então, antes da gente iniciar. Como eu já disse algumas vezes, a Diva é nossa convidada especial desse evento. A Diva Aparecida Silurzo Neto. A Diva é psicóloga e psicanalista. Ela é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e da IPA, que é a International Psychoanalytical Association. A Diva ela é membro dos grupos de estudo de investigações psicanalíticas da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, expressões corporais da dor psíquica, dor crônica e psicossomática, da Clínica de 0 a 3, intervenções e relações iniciais, pais, bebê, criança pequena, da Clínica Transcultural de 0 a 5 anos, e ela é analista de crianças, adolescentes e adultos. Então, como eu também já falei, esse evento é de coordenação do SACI. Esse seminário que nós vamos apresentar hoje é de coordenação da Diva e realizado pelo Vila Ser Cursos em Psicanálise. Eu vou falar um pouquinho sobre como a gente vai organizar esse encontro de hoje. Deixa eu só tirar uma dúvida. Diva, você vai falar direto por 45, 50 minutos e depois a gente abre para interação? Perfeito. Pode ser? Tá. Então, a Diva ela vai ter uma fala por volta de uns 45, 50 minutos, e a gente vai deixar o restante do tempo para a gente interagir. Por último, eu vou ler o termo de compromisso, que a gente sempre lê quando a gente vai fazer uma atividade de psicanálise. A fala da Diva hoje vai ser uma fala, né, de uma psicanalista, e às vezes tem algumas alusões a casos clínicos, então a gente sempre lê um termo de compromisso antes de começar. Eu vou lê-lo. Termo de compromisso. Ao me inscrever, estou de acordo que trata-se de um evento destinado a profissionais da área da educação, da saúde e social. Portanto, o link de acesso é pessoal e intransferível e não pode ser compartilhado. Nessa atividade pode haver alusão a situações clínicas. Assim, qualquer comentário sobre o mesmo, fora do encontro, constituirá quebra de sigilo e infração ética. Quero muito agradecer a Diva. A Diva é uma pessoa muito querida, uma referência no meu caminho enquanto psicóloga de orientação psicanalítica. É uma profissional muito disponível, afetiva, dedicada, didática, vocês vão poder ver quem não conhece, e uma pessoa muito carinhosa, que eu tenho muita gratidão. Então, muito obrigada, Diva. A casa é sua, fique à vontade. Muito obrigada, Daniela. Eu quero dizer do meu prazer de estar aqui hoje com vocês, a convite da Daniela e do Vila Ser, que a gente já está assim familiarizado, já se sente parte. E eu, ouvindo inicialmente a fala dos gestores, vamos dizer assim, do SACI, resolvi fazer uma coisa, resolvi mudar a cor que eu tinha escolhido para o meu PowerPoint. Então, vocês vão ter a cor do SACI no PowerPoint. Peço um pouquinho de desculpas para vocês também, porque eu não sou uma pessoa hábil na questão de informática. Eu queria ter mandado esse PowerPoint antes, mas não consegui, acabei me atrapalhando, mas nós vamos acompanhar. Bom, vamos dar início. Não existe nada mais infantil do que o brincar. Não que o brincar seja só para a população infantil, mas o brincar é alguma coisa que faz parte da criança e do desenvolvimento do ser humano. Embora essa conscientização tenha vindo muito tarde, veio a partir de 1800, a partir do momento que a criança foi descoberta como um ser importante para o mundo, para o futuro e no futuro. Hoje nós vamos trabalhar com o tema o brincar, a arte de enlaçar, de fazer ligações e de alianças também entre fantasia e realidade. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. E tem uma pergunta, que é uma pergunta dificílima de responder, que nós vamos dar continuidade.
Até onde vai a realidade, até onde vai a fantasia na vida de um indivíduo, de um ser humano? Essa realmente é uma pergunta difícil, porque, na verdade, eles se misturam, se soltam, se conjuminam. Nós podemos dizer que o brincar vem acompanhando o ser humano desde as suas raízes. Se a gente for analisar, nós vamos ver que nas pinturas rupestres aparecem, inclusive, desenhos de crianças brincando. E isso faz parte da criança. Só que, com o passar do tempo, foi se percebendo que o brincar era mais do que um folguedo. O brincar tinha um sentido maior, um sentido simbólico, que através do brincar a criança aprendia a ser no mundo e aprendia a se constituir. Existia uma ligação muito forte. Então, a partir do momento que a criança, que o indivíduo começa a ser percebido como um ser que tem uma psique e que essa psique é algo importante, o brincar deixa de ter aquele papel só de folguedo e ele começa a ter um papel simbólico. Mas agora nós vamos acompanhar isso tudo pelo PowerPoint. Vamos lá, então. Nós vamos trabalhar a arte de enlaçar, o brincar como uma arte de enlaçar, de fazer ligações. A partir do momento que o brincar perdeu o sentido único de ser apenas um folguedo, de ser alguma coisa que as crianças, os adolescentes e até os adultos compartilhavam, ele começou a ter uma narrativa simbólica, e isto começou a chamar a atenção de uma ciência nova chamada psicanálise. O próprio Freud percebe que a criança, ao brincar, ela tinha um sentido diferente, existia algo a mais que não era somente o entretenimento. Então, a partir dessa perspectiva, o brincar, antes somente reconhecido como prazeroso, ele começa a ser entendido como um elemento importantíssimo para o desenvolvimento humano. Dessa forma, o lúdico passa a ser reconhecido como um elemento de expressão pulsional, ou seja, ele era um veículo para que as pulsões, as angústias, os traumas pudessem vir à tona. Enlaçando isso, nós temos dois grandes profissionais psicanalistas. Nós temos Klein, que pega esse gancho de Freud e começa a pesquisar o que poderia ser transmitido através da brincadeira. E ela, que já tinha feito algumas tomadas, já tinha começado a usar a ludoterapia como uma forma de comunicação para a criança, ela transforma essa ludoterapia num elemento de narrativa intrapsíquica, porque o brincar tinha a possibilidade de enlaçar, de unir, de caminhar entre as instâncias psíquicas, dando voz a elas, tanto ao superego, como ao ego e como ao id. E isto começa a fazer um sentido, porque à medida que ela começa a descobrir que o brincar abriu uma comunicação entre as instâncias, ela começa a perceber que ela poderia também, um minutinho, que ela poderia também ser, assim como ela trazia conteúdos, ela poderia, na verdade, ser receptáculo de uma intercomunicação entre o analista e o analisando. Nós, na ludoterapia, na arte do brincar, temos dois grandes analistas. Nós temos o Winnicott e Klein. Klein se apegou especialmente à brincadeira e à comunicação intrapsíquica das primeiras relações objetais. Para Klein, o bebezinho, à medida que ele nascia, ele já nascia com esboço de ego, ele já nascia com expressões, com sensações, e essas sensações iriam dar o primeiro passo ao bebê, que iria
começar a lidar com as suas angústias profundas, angústias avassaladoras, que depois o Winnicott vai falar também. E ela começa a perceber que essas fantasies, na verdade, como ela nomeou, traziam, na verdade, angústias de morte terroríficas, que iriam ser manipuladas, trabalhadas pela figura materna. E se houvesse alguma falha nessa relação materna, essas fantasias iriam criar núcleos de muita dor e de muito terror que iriam bloquear, iriam congestionar o aparelho psíquico, podendo se tornar verdadeiros entraves que iriam ser, na verdade, bloqueios para o desenvolvimento psíquico. Klein foi muito interessante, porque à medida que ela começa a trabalhar nesse sentido, ela começa a perceber que através de algumas defesas, vamos chamar assim, mecanismos de defesas do ego, a criança conseguia manipular estas fantasias terroríficas e a criança conseguia lidar até que ela tivesse uma estrutura egóica competente, organizada o suficiente para poder entender o que estava acontecendo com ela. E como ela poderia fazer isso? Através desse contato maravilhoso, sublime que ela teria com a mãe, que Bion mais tarde vai chamar de Reverie, dizendo que a mãe decodificava os sonhos terroríficos do bebê, dando sentido e apaziguando, e essa é uma questão muito importante, apaziguando estas angústias, dando sentido a ela e acalmando. Então, que mecanismos ela começa a perceber, Klein? Klein começa a perceber o mecanismo da projeção, da introjeção e também da negação, entre outros mecanismos muito primitivos que ela chama de mecanismos obsessivos. Por quê? Eram mecanismos que eram persecutórios. E a estas, porque traziam fantasias persecutórias, e a estas fantasias e a estes mecanismos, ela dá o nome de fase esquizoparanoide. Por quê? Ele falava em paranoica, em perseguição. E à medida que ela vai conhecendo mais a criança, ela vai juntando a uma fase que ela conhecia, que ela já tinha pesquisado através do brincar, que era a maníaco-depressiva. E ela começa a perceber que essa primeira junção do bebezinho era a possibilidade dele ter um aparelho psíquico mais desenvolvido. E ela começa a dar sentido a tudo isso, dizendo que esse primeiro estágio simbiótico, iria fazer parte do desenvolvimento e da saúde mental do bebê. Vamos dar continuidade. Bom, a partir da sexualidade, como eu falei, que Freud percebe, Freud começa a se conscientizar que na mente infantil estavam armazenadas pulsões e desejos, e que ele se conscientiza também que através destes mecanismos e dessas fantasias, essa estrutura psíquica iria se formar e muitas ou grande parte das questões que apareciam para ele cuidar e tratar em adultos, na verdade, tinham tido início num armazenamento que tinha se dado na infância, um armazenamento infeliz, um armazenamento destrutivo. Não um armazenamento com o Reverie, lógico, o Reverie é uma expressão atualizada, mas não um armazenamento baseado na compreensão e no afeto, mas sim nas angústias e nos traumas
questões muito complicadas. Ou seja, os maus cuidados da criança, com a criança, iriam se perpetuar na vida adulta. Quando Klein ouve isso, como diz o ditado, ela fica enlouquecida. Vamos passar para frente. Klein é influenciada por esse pensamento e ela começa a usar esse método para deslocar isso. Como eu falei anteriormente, eu quis falar um pouquinho antes de Klein, ela começa a perceber que a análise de criança precisava de um interlocutor, que seria o analista. E esse analista iria, através, na época muito usado, através da interpretação, poder ajudar esta criança a metabolizar esses conteúdos tão dolorosos. E ela, assim, começa a ludoterapia de Klein. As descobertas dela vieram a dilatar as fronteiras da psicanálise. O brincar havia perdido a ingenuidade para assumir um papel de porta-voz do mundo interno. E isto dá uma amplitude à psicanálise que vai ser, na verdade, a tônica de todo o desenvolvimento da psicanálise, porque através destas descobertas, que eram na infância, e como Klein fala, na primeira infância, nas etapas primeiras da vida, é que existia a possibilidade desses traumas ou desse bom desenvolvimento acontecer. O brincar tinha perdido, como eu falo, a ingenuidade para garantir, para assumir uma função simbólica muito importante. Para Klein, o deslocamento para o mundo externo, através dos mecanismos, como eu falei, da cisão, da negação, da projeção, iria reduzir o conflito. Esse deslocamento chamava-se brincar, principalmente quando a brincadeira se dava no trabalho analítico. Então, nós estamos vendo que a preocupação com a criança, na verdade, que a gente vê através do projeto Saci e de tantos outros projetos, começou a existir nos primeiros momentos da descoberta da importância da criança no mundo. Vamos lá. A criança transformava para Klein o brinquedo em pessoas imaginárias. Então, quando a gente pega e vê a criança com o bonequinho falando ou conversando com o bichinho de pelúcia, nós estamos reconhecendo uma das ferramentas mais importantes da brincadeira, que é a imaginação, a criatividade, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente quando falarmos de Winnicott, porque o Winnicott posiciona a criatividade, a brincadeira, como um dos elementos básicos para o desenvolvimento da criança. Por meio do processo, a criança buscava simbolicamente novos objetos. Ela, na verdade, ela descobria os afetos e descobria, na verdade, a possibilidade de restauração do objeto materno. O que nós temos? Nós temos a criança que tem um objeto materno roto. Esse objeto materno é que dá segurança para ela. E quando nós trabalhamos com a segurança infantil, a segurança psíquica, nós trabalhamos com um objeto internalizado bom, amoroso, afetivo e continente. Se isso não houver, a criança se arrasta de angústia em angústia até a idade adulta, produzindo realmente adultos problemáticos, assim, cristalizações de traumas psíquicos que podem ser manifestados através do comportamento ou do corpo, através da psicossomática. Vocês, através do trabalho de vocês, devem lidar muito com crianças com dermatite atópica, com problemas intestinais de encoprese, ou então de síndrome do colo irritável. Vocês devem lidar muito com questões de sono, crianças que não conseguem dormir, crianças que têm problemas sérios no seu desenvolvimento.
Por quê? Porque aquele aparelhinho psíquico não deu conta de tanta solidão, de tanto abandono, de tanta angústia. Porque o abandono, a falta de acolhimento, gera ansiedade, gera angústia. E isto, nem sempre aquele aparelhinho psíquico tem condições. Nós sabemos que tem crianças, o Winnicott fala muito isso, que tem crianças que cuidam da mãe, que tem uma capacidade de flexibilidade enorme, uma continência grande. Nós podemos falar até em capacidade de amadurecimento precoce. Tem crianças que cuidam das suas mães. E nós vamos ver que a grande maioria não é assim. Isso são casos esporádicos. Nós temos que pensar que a mãe é a grande nutridora da criança, é aquela que ampara. E por isso que a criança, chega uma hora, ela não precisa mais estar em simbiose com a criança. Ela pode, sim, estar numa condição de afeto, de amor, de ternura para a criança. E isso é importantíssimo, porque senão esse ego roto, esse aparelho psíquico bloqueado, congelado, não vai conseguir administrar isso e uma hora ele explode em forma de mecanismos de defesa altamente destrutivos, como nós falamos no outro curso, como a formação reativa, o isolamento e tantos outros. Então, continuando, nós temos a brincadeira simbólica, cujo conflito intrapsíquico se torna menos violento. Então, neste tipo de brincadeira que acontece dentro da sala de análise, nós vamos ver que a criança tem esta oportunidade. E é interessante, eu vou me adiantar um pouquinho, só vou pedir um golinho de água. Nós vamos ver que o olhar de Winnicott é um olhar diferente para a brincadeira. Os dois grandes mestres da psicanálise infantil, nós temos outros, nós temos Gousse, nós temos Geneviève Rieg, nós temos outros profissionais, mas eles foram os grandes desbravadores do sertão, os grandes desbravadores do sertão psíquico, que era cheio de árvores e ninguém enxergava praticamente nada. E é interessante, porque Klein dá uma atenção muito grande para o trabalho psicanalítico, a ludoterapia, como um veículo, uma narrativa simbólica que vem sendo trazendo através da brincadeira e que, através da analista, vai ser decodificado, vai ter oportunidade de ser simbolizado. Já para Winnicott, ele tem um viés um pouco diferente. E vocês vão ver como esses dois vieses se conjuminam. O Winnicott vê na brincadeira a condição do trabalho relacional. Ele vê que a brincadeira a dois ou a mais, mas a brincadeira simbólica é a oportunidade de, através do outro, a criança poder ter uma condição de metabolizar, de simbolizar as suas angústias. É a presença do outro, é essa relação com o outro que vai dar essa oportunidade para a criança poder trabalhar tudo isso. Então, veja que interessante, numa sala de análise, você tem as duas coisas, você tem Klein e você tem o Winnicott, porque realmente a brincadeira simbólica, ela é um meio de comunicação do nosso aparelho psíquico, colocando, na verdade, as angústias, os conflitos, os bloqueios, para serem transformados, vamos dizer assim. E para o Winnicott, é a figura do analista. E numa análise infantil, nós temos as duas coisas. Nós temos o simbólico raiz,
primitivo, que vem através da brincadeira, e nós temos a presença do analista como outro decodificador, que procura azeitar esta brincadeira para que ela possa realmente ter um papel analítico, um papel resoluto, um papel de ajuda a essa criança. Então, o prazer, na verdade, para Klein e também para o Winnicott, estava em descobrir, através da brincadeira, as ansiedades e culpas. E também era para o Winnicott poder trabalhar tudo isso de forma a aniquilar, a pulverizar, a metralhar esse núcleo simbólico, perdão, esse núcleo traumático que agia como um ímã. Porque esse núcleo, gente, que se forma nas primeiras relações, esses núcleos traumáticos, eles vão agindo como ímã. Imaginem um imãzinho que você vai passando e ele vai pegando pregos, ele vai pegando clips, ele vai pegando araminhos, ele vai se enchendo de outros conteúdos traumáticos. E é aí que isto vira uma grande bola de neve, atingindo a maturidade do indivíduo de uma forma violenta. Vamos continuar. Bom, chegamos no Winnicott, eu me adiantei um pouquinho. Então, anos mais tarde, o Winnicott amplia esses estudos. Ele não só, assim, confirma que é uma narrativa simbólica, embora para o Winnicott essas primeiras relações não se dão inicialmente. Para o Winnicott, ele acha que o ego vai se formar a partir de uma certa idade, enquanto que para Klein, não. Para Klein, essa formação é muito primitiva. Mas ele amplia os estudos sobre o desenvolvimento infantil e sobre a importância do brincar nesse processo. Para o Winnicott, o brincar estabelece uma posição fronteiriça, uma posição em que o ser humano pode desmembrar experiências, ampliando as questões, aprofundando nas etapas do seu viver e podendo dar sentido a elas. É muito interessante, porque o Winnicott fala uma coisa muito sábia e muito certa. Ele fala sobre a criatividade, e ele fala do papel da criatividade no desenvolvimento do ser humano. Vamos adiante. O brincar para o Winnicott não é somente o brincar que o indivíduo, a criança, o adulto, o adolescente pode fazer. O brincar para ele tem um poder criativo que pode, na verdade, ser constitutivo de uma personalidade integral. Não é somente uma criatividade frouxa. A criatividade que o brincar traz é constitutivo do ego, do self. Então, olha que interessante. Para o Winnicott, o brincar não é só o jogar um jogo, também estar na apreciação de uma obra de arte, também está no prazer de se nutrir e de se construir. Então, esse brincar, ele tem um papel tão mais amplo do que só o brincar do núcleo depressivo, do núcleo traumático. Ele atinge toda a vida do indivíduo. Vamos lá. A importância do brincar para o Winnicott, como eu disse agora, está na sutileza do interjogo entre a realidade psíquica e pessoal. A experiência desse controle dos objetos reais, assim como a relação de intimidade e confiança, se trava na brincadeira. Veja, o Winnicott trouxe uma coisa muito importante também. Ele trouxe a questão da transicionalidade. Ele ele dividiu o desenvolvimento em 3 etapas. A primeira etapa, ele aborda como se fosse uma etapa de total dependência
criança-mãe. Então, é uma dependência absoluta. Só que à medida que a criança vai crescendo, a partir de uns 2 anos, isso varia muito de criança para criança, a criança vai atingindo uma dependência relativa. E aí vem a questão da transicionalidade. Por quê? Porque a criança, na verdade, ela começa a usar objetos, normalmente ela escolhe um só, para ser o objeto transicional. Por quê? Porque ela precisa da figura materna. Só que a figura materna já não está constantemente com ela, como na fase simbiótica. Então, ela usa de um brinquedo, de um paninho, de um cobertor, de uma naninha, como objeto substitutivo. Então, vocês vão me perguntar, então a criança pensa que a naninha é a mãe? Não. Esse é a grande sacada do Winnicott. Ela não pensa que a criança é a mãe, mas ela sente o conforto e o acolhimento que a mãe daria através daquele objeto. Então, veja, por isso que ela começa a ter controle sobre os objetos reais. Ela começa a viver a realidade, mas ela também precisa desse apoio, até que ela chegue à independência relativa, porque somos eternamente independentes, independentes relativos. Jamais conseguimos a independência absoluta. E essa magia que existe no brincar, no desenvolvimento da criança, ele é acompanhado para e passo pelo brincar, que nós, analistas, através desses grandes professores, descobrimos que é um meio de comunicação. É mais do que apenas um foguete, como eu falei anteriormente. E agora, eu vou falar uma coisa que eu acho muito importante. Eu vou falar um pouquinho das diversas etapas do desenvolvimento simbólico do humano. Eu vou falar pouquinho, porque eu quero deixar um tempo bom para a gente conversar sobre uma criança, um caso clínico que foi atendido e que mostra muito bem como a criança precisa, na verdade, do trabalho analítico, dependendo das situações que ela sofreu na infância. Então, nós vamos falar primeiro como uma etapa do desenvolvimento simbólico, e vocês vão se surpreender da etapa pré-natal. Um momentinho. Da etapa pré-natal. E essa etapa, ela foi descoberta há pouco tempo. Porque até então, se pensava que a criança começava esse desenvolvimento a partir do momento que ela nascia. E, na verdade, começou-se a perceber que estas impressões sensoriais trazem um conteúdo pré-simbólico, que ela é como se fosse a primeira etapa, o acolchoado onde vai se formar todo o aparelho psíquico. Então, veja, as impressões do pré-natal, a mamãe ainda esperando o seu bebê, essas reações, essas questões intrauterinas são muito importantes. A criança percebe a alegria da mãe e brinca com a mãe. E é interessante, muitas de vocês já são mães, pais, no ultrassom, você percebe ela brincando com os dedinhos, chupando o dedinho, brincando com os dedinhos da mão, do pezinho, ela já começou a atividade simbólica, porque a atividade simbólica é prazer, é libido, isto já existe na criança. A partir do momento que ela nasce, ela entra numa outra etapa, ela entra na etapa do bebê, que vai até 1 ano. E esse brincar é o brincar com os órgãos do sentido. Por quê? Porque ela brinca com o móvel, aquilo tem um som, aquilo é prazeroso. Ela brinca com o paninho, às vezes, do travesseirinho. Ela começa a descobrir o narizinho.
Eu tive no caso de uma criança que ela gostava de brincar com a etiqueta da roupinha do bebê. Então, ela ficava procurando, um belo dia a mãe percebeu que o que ela gostava da naninha era a etiqueta. Então, a criança brinca com o mundo do bebê. E esse brincar é porque ela já está lentamente se descolando da simbiose materna e entrando num período que Klein falava que era a posição maníaco-depressiva, ou seja, ela começa a descobrir que ela é um bebê e a mãe é a mãe. Ela começa a descobrir o seu próprio ego, e é que a mãe existe também. E aí começa a existir uma relação muito interessante, porque a culpa nasce nessa etapa. Por quê? Porque ela começa a entender que o que ela faz atinge o outro, e o que ela faz pode prejudicar o outro. Ela começa a ter fantasias de culpa. É aí que nascem os primeiros vestígios da culpa. Vamos para o infância. O infância já tem uma brincadeira mais ampla. O infância já anda, já começa a controlar os esfínteres, ele já começa a descobrir, ele já rolou, ele já gatinhou, ele já fez muita coisa. Agora, ele começa, na verdade, a descobrir os objetos e a explorar os objetos. Perdão. Ele começa a descobrir e explorar os objetos e ele começa a fazer arte. Então, ele começa a pôr o dedinho na tomada, ele começa a puxar a toalha, porque ele quer descobrir. A mente dele, a estrutura neuropsicofuncional dele está num processo de muita agilidade e progresso. Nós temos as janelas psíquicas, e ele está a 1000 por hora, ele está descobrindo as palavras, ele está falando melhor, ou ele está num processo de encolhimento. E aí nós estamos falando do espectro autista, porque é nesta fase, ou aparece muito recente, ou aparece, na verdade, nessa fase do infância, principalmente nos meninos. Então, é uma fase de um galope psíquico, um galope neurológico muito grande. Depois temos a infância, o famoso complexo de Édipo, que vai aparecer, e a criança brinca mais, personifica mais, ela brinca que o papai foi embora. Eu tinha uma criança muito engraçadinha, que ela vinha e ela colocava a cama da mamãe bem longe da cama do papai, e ela ia para a cama do papai. Então, ela estava vivendo um ego, um superego, aliás, uma questão também edípica, perdão, muito violenta. Então, nós temos aí a fase da imaginação, da criatividade, a criança começa a se tornar operatória, ou seja, ela opera sobre os objetos. Ela não está descobrindo mais só como os infãs. Não, ela está operando, ela está montando brincadeira, ela está falando, ela está se comunicando, ela está dizendo que não gosta, e ela está, na verdade, crescendo. Final dessa etapa, o complexo de Édipo, a castração, começou a ser elaborado e começa a ficar em silêncio. Silêncio não é um silêncio de morte, ele apenas fica ali, jogando alguns sinais que ele está vivo, esse aparelho psíquico, essa libido, porque é uma fase de grande desenvolvimento cognitivo. E toda essa energia vai para o cognitivo. Quem disser que a latência é uma fase de paradeira, está errando e muito, porque ela não é. Na verdade, a latência é um período de preparação para a criança poder enfrentar a puberdade e a adolescência. Puberdade é a fase do se esconder,
né? É a fase em que começa a existir o peito, o pênis começa a crescer, começa a existir a primeira menarca, também a primeira menstruação, começam a existir os sinais do desenvolvimento físico. Nós temos essa fase da puberdade, é uma fase delicada, porque não é menina, não quer mais a boneca, mas às vezes se agarra na boneca para chorar, então é uma fase de oscilância, vamos chamar assim, de transformação muito grande. Por quê? Porque ela não é nem uma coisa nem a outra. Ela não é uma mocinha, ou ele não é um mocinho, mas ele também não é um menino. Nos meninos, essa fase é mais branda, porque o menino tem um desenvolvimento psíquico e até orgânico mais lento. O menino de 13 anos está muito afim de jogar bola. Uma menina de 13 anos está paquerando, está olhando. Então, um minutinho só, desculpa. Então, é uma fase delicada, é o primeiro sutienzinho, é a fase que o menino, às vezes, fica excitado em hora errada e fica muito embaraçado. E depois tem a adolescência, que é a penúria dos pais, onde a brincadeira muda de sentido, são brincadeiras mais sexuais, e a brincadeira começa a lidar com a libido de uma forma muito mais ampla, muito mais efetiva. Nessa fase, é uma fase, eu vou até ler para vocês, eu acho que é muito importante. Aqui. É uma fase em que a adolescência se caracteriza, na verdade, pela busca de si mesmo e da identidade, como Peter Bloss diz, é o segundo processo de individuação, porque o primeiro aconteceu lá atrás, quando o bebezinho deixou de ser simbiótico e começou a reconhecer o seu eu e o seu não eu. Agora, nessa fase, vai ser uma fase difícil, porque volta todos os aspectos mal elaborados. O complexo de Édipo retorna de uma forma mais violenta, mas no sentido não de se identificar com o pai ou a mãe, não, no sentido de atacar a figura do mesmo sexo para que ela possa para que o jovem possa sobreviver e criar a sua própria identidade. Há uma tendência grupal, necessidade de intelectualização, de fantasiar, a crise religiosa, ou eles se tornam cheios de fé e devoção e ritualistas, ou então eles não querem saber de nada ligado à religião. Há um deslocamento temporal, quer dizer, o pensamento adquire um trabalho meio irregular. Ao mesmo tempo que eles são rápidos, eles são demorados. Então, você pede, 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 e nada acontece. Eles, nesse momento, eles ficam crianças muito chatas, na verdade. E esse deslocamento temporal está muito ligado também às fases primitivas. Eles têm um processo tem horas que parecem bebês, tem horas que parecem jovens, tem horas que parecem adultos que os pais até se surpreendem, e tem horas que não. Então, continuando, nós temos uma evolução sexual bem manifesta, uma atitude social reivindicatória, contradições sucessivas, flutuação de humor, do mesmo jeito que eles estão rindo, felizes, eles choram, às vezes por uma coisa tola. E a gente pode dizer que a adolescência é uma fase de reestruturação do núcleo do eu. As estruturas psíquicas, corporais e familiares e comunitárias sofrem mudanças muito conflitantes. Bom, agora eu gostaria de apresentar um caso, né? E nós vamos agora começar por essa frase que eu gosto muito, que se chama A Dor Mental de Isadora. Isadora é uma criança que veio até mim através dos pais. E eu comecei a nossa apresentação agora com a seguinte colocação. A mente infantil está
continuamente elaborando e reelaborando suas fantasias, suas imagens e seus conflitos. Contudo, em certos casos, o sofrimento imposto pela realidade externa é tão imenso, é tão intenso, que as chances de organização são escassas, são precárias. Nesses momentos, como analistas, somos convocados a exercer nosso trabalho e usar as nossas crenças e técnicas psicanalíticas. Foi o que aconteceu com a Isadora. Eu vou tentar falar, ler o mais, assim, o menos possível, porque eu acho muito importante. A única coisa... Isadora, ela, quando os pais me procuraram, ela tinha 5 anos de idade. Essa menina, de repente, começou a ter crises nervosas aterrorizadoras. Ela tinha medo, ela não conseguia se afastar da mãe em nenhuma situação, ela começou a ter angústias, a não dormir, a sofrer muito. E tudo isso começou quando a professora da escola, mediante um machucadinho que ela teve, colocou um band-aid no machucadinho. E no dia seguinte, e o band-aid, a menininha foi tirar o band-aid e começou num desespero muito grande. A partir desse momento, a Isadora não conseguiu mais entrar na escola. Era um verdadeiro tormento para esses pais, porque ela chorava, ela se desesperava, ela se agarrava à perna da mãe. Era uma condição de muito sofrimento, tanto para ela como para as mães. Para a mãe, aliás, e para os pais, aliás. Os pais não sabiam mais o que fazer. Asseguravam que a criança nunca tinha feito isso antes e que tudo começou com essa colocação do band-aid. Bom, na verdade, quando eu fui pesquisar, fazer um trabalho mais profundo de anamnese com a mãe, eu fiquei sabendo de uma história muito triste. Na verdade, a Isadora nasceu com muita, como é que eu posso dizer? Nasceu de forma antecipada, porque foi descoberto que ela estava com circular de cordão, o quer dizer, o pescocinho tinha o cordão umbilical envolvendo o pescocinho, e que essa circular de cordão estava impedindo ela de respirar. Ela estava entrando em anóxia. Bom, logo que ela nasceu, ela ficou algum tempo na UTI, mas ficou bem, tudo. Aí, passado pouquíssimo tempo, ela começou a ter uma reação alérgica ao leite. Bom, ela sofreu com refluxo, perdão, e saiu do peito para a mamadeira. Então, mais um trauma nessa menina. Um belo dia, os pais tinham colocado ela na cama, no meio dos pais, estavam no meio deles, e ela começa a ter uma atitude muito estranha. Ela, na verdade, estava tendo uma crise rolândica. O que é isso? Uma crise, na verdade, uma crise epilética, que é comum em algumas crianças. E teve, posteriormente a isso passou, se descobriu que ela tinha um sopro cardíaco e era obrigada a fazer vários eletroencéfalos, e aquilo tem que ser anexado ao corpinho. A hora de tirar aquele adesivo era uma hora de terror para a criança. Então, toda essa história de dor e sofrimento era uma coisa que realmente era muito pungente na história dessa menina e não podia ser descartada. Por que isso não podia ser descartado? Porque, veja, isso fez parte, essa menina tinha 5 anos e ela começa a ser bombardeada por problemas orgânicos desde antes de nascer. Então, ela foi, na verdade, condicionada a sentir dor, a sentir desespero. Quando passa este período, a mãe desenvolve um câncer e tem que se afastar dela, por causa do tratamento, era um tratamento à base de ouro. Então, essa menina foi sofrendo baques e mais baques, foi sofrendo, vamos dizer, ataques à psique dela, à estrutura emocional, ao ego dela, desde antes de nascer. Quando eu sei disso,
eu fico muito penalizada por essa criança. Enquanto analista, aquilo me faz pensar numa criança de um sofrimento muito grande e como aquele pequeno band-aid, na verdade, não tinha sido o início da coisa. Ele tinha despertado um furacão, um dragão adormecido, e que ela precisava muito de um trabalho analítico. Conversei com os pais e eles não se opuseram de forma nenhuma. Bom, agora eu gostaria de ler para que a gente não perdesse nenhum detalhe da nossa fala. Nosso primeiro encontro foi marcado inicialmente por grande observação da parte de Isadora. Era a primeira vez que nos víamos. Era uma criança franzina e altiva. Estava com roupa de balé. Olhava para mim com ar desconfiado, apresentei-me e convidei-a para entrar na sala de brinquedos. Ela perguntou aonde iríamos e olhou angustiada para a mãe. A ausência da mãe desperta na criança a ansiedade de ser entregue a objetos maiores, sejam esses externos ou internalizados. Penso que foi isso que aconteceu. Percebendo sua preocupação, disse a ela que a porta ficaria aberta para que ela pudesse ver a mamãe no momento que quisesse. Desconfiada, ela entrou na sala de brinquedo. Na sala, sua expressão era de encantamento. Olhava atentamente os jogos, tocava em alguns brinquedos, abria a porta do armário e de todos os lugares. Contudo, não olhava, nem tampouco se aproximava da caixa lúdica. Passam-se muitas sessões de investigação até o dia que Isadora, ao abrir um dos armários, encontrou uma pequena caixa vermelha, com alguns tubos de ensaio. Depois de explorá-lo, foi até a pia, os encheu e os esvaziou várias vezes. Isadora parecia ausentar-se do mundo naquele momento. Tal como um transe, ela se deleitava no prazer de manejá-los. Passado alguns instantes, alguns minutos, como se o prazer estivesse incompleto, Isadora me pediu tinta vermelha. Eu lhe disse que encontraria a tinta vermelha na caixa. Ela mandou que eu pegasse, pois não sabia onde estava. Percebi sua dificuldade de vasculhar intencionalmente o universo da caixa. Peguei a tinta e lhe entreguei. A caixa a aterrorizava, pois continha o terror que ela tentava expulsar, penso eu. Entretanto, ela não estava sozinha nesse enfrentamento. Tinha sua analista, um elemento ativo que lhe dava suporte, o que acredito tenha ajudado. Mesmo com dificuldade para abri-la, não pude ajudar. Mesmo com dificuldade para abri-la, não pude ajudar. Mesmo com dificuldade para abrir a caixa, não pediu ajuda, desculpa. Olhava para mim como se esperasse uma reação. Mediante sua dificuldade, me ofereci para ajudá-la. Arrogantemente, ela aceitou, dizendo: faça isso é coisa de adulto. Executando a ordem da mestra, me dei conta que, através da arrogância, do controle, da desvalorização, ela se defendia de suas angústias. Isadora conduzia seus medos, não era invadida por eles. Um conjunto de operações era posto em ação para preservar a integridade de seu ego. Afetos ameaçadores, tais como culpa, medo da impotência e, consequentemente, da dependência do objeto bom, tinha vindo à tona, e Isadora tentava se defender deles, de acordo com Siegel. O sofrimento, muitas vezes, só pode ser superado pelas defesas maníacas, as quais protegem o ego do desespero total. Quando o sofrimento e a ameaça diminuem, as defesas maníacas podem gradualmente dar lugar à reparação. Só um minutinho, estamos quase no finalzinho. A brincadeira continuou, e Isadora começou a atingir a água de todos os tubos. Eu não entendia muito bem
o que estava acontecendo, mas me calei. Busquei, através da minha capacidade negativa, dar o espaço necessário para que nossa pequena alquimista pudesse desenvolver seu pensamento. Capacidade negativa é um termo que Bion usa para nomear quando o analista, mesmo com a sua ansiedade, com o seu desejo de interagir, ele se cala para que o processo analítico caminhe mais livremente. Continuando. Pensar seu pensamento não tardou. Isadora me falou que tudo aquilo era sangue, um reservatório para que não faltasse. Ela me informou que estávamos em um lugar onde existiam muitos doentes. Não contente, completou, perdão. Diva, não tem muito mesmo, perdão, desculpa, vamos de novo. Não contente, completou. Diva, tem muito mesmo. Eles perderam muito sangue, por isso precisam ter muito sangue para não faltar. Neste momento, pegou uma bacia e despejou o líquido vermelho dentro dela e afirmando disse, tem que ter bastante para não faltar. Percebendo seu esforço para se evadir da perseguição da dor mental, digo a ela que percebia sua preocupação com os doentes. Ela temia que eles morressem, mas percebia também como era difícil para ela cuidar de tanta gente. Isadora corrobora minha fala afirmando, você não pode imaginar quanto. Nossa sessão estava terminando e eu comunico a Isadora, que me pede para tomar conta de todos os doentes e do reservatório de sangue. Digo-lhe que fique sossegada, que estarei atenta e cuidadosa. Ela me dá algumas recomendações e despede-se mais aliviada. Neste momento, se confirma um dos principais conceitos da teoria kleiniana, ou seja, um dos principais objetivos da análise é a modificação gradual do rigor excessivo do ego, e quando o analista assume os papéis que lhe são atribuídos na situação analítica. Bom, com esse caso, eu termino agora a minha apresentação e abro, né, para as perguntas. Vamos lá. Oi, gente. Então, a gente pode abrir para as perguntas, tanto do pessoal de casa, como do pessoal daqui. Primeiro, eu quero agradecer a Diva, e falar que a gente está recebendo não só psicólogos hoje, né? Pedagogos, assistentes sociais, e a sua fala foi muito clara, não foi nada psicanalês, viu, Diva? Bom. Muito bom, muito bom. Que bom, que bom. Só, eu vou colocar uma coisa que eu acho importante, que a Diva falou algo, no caso, que é muito, muito técnico, que talvez as pessoas não saibam, sobre a caixa lúdica, né, Diva? Sim. Você quer falar um pouquinho da caixa lúdica? Eu quero. Quem, na verdade, desenvolveu o método da ludoterapia foi a Klein, a contragosto da Ana Freud, que tem um processo mais pedagógico de lidar com a angústia infantil. Enfim, mas ela, o que acontece? Nós estávamos no pós-guerra, nós não, perdão, ela estava no pós-guerra, e o que acontece? Não se tinha brinquedos, não se tinha muita coisa. Ela recebe uma criança e ela não conseguia desenvolver uma conversa com essa criança. Então, ela vai lá dentro, é uma coisa muito simples, ela foi no brinquedo dos filhos, montou uma caixinha de brinquedo e trouxe. E ela percebeu que o brinquedo, foi aí que ela percebeu que o brinquedo era um interlocutor da mente psíquica. Então, o que tem nessa caixa lúdica? Você pode fazer uma sessão... Obrigada, Camila. Né? Fazer uma sessão perdão, você pode ter uma sala lúdica de dois jeitos. Você pode ter uma sala lúdica sem nenhum objeto,
com a caixa, e você pode ter uma sala lúdica com a caixa e com os objetos. O que vai nessa caixa? Essa caixa é da criança. Então, vai carrinhos, objetos que aludam a falos, carrinhos, trenzinhos ou aviõezinhos, uma bolinha. Depois eu posso mandar a lista para a Daniela e ela passa para vocês. Vai uma bolinha, vai uma familhinha daquelas pequenas de feltro, vai material gráfico, vai caneta, vai lápis, vai lápis estaca, vai borracha, tesoura, cola, papeizinhos coloridos, que mais que vai? Deixa eu lembrar. Famílias de animais muito violentos e família de animais domésticos, porque às vezes é penoso para a criança, como eu falei, imaginar, interpretar assim, os seus sentimentos através de uma familhinha normal, que tem um papai e uma mamãe. É mais fácil ela fazer o papai e a mamãe vaquinha brigar, ou o dinossauro dar uma rabiada no dinossaurinho. Então, assim, são elementos que são mediadores, na verdade, da comunicação psíquica. É uma caixa assim, eu vou pegar uma aqui para vocês verem, um minutinho. É uma caixa, ó, é uma caixa, e dentro dessa caixa tem assim uma opção de objetos, ó. Nesse caso, essa menininha é muito sofrida, muito, 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 muito. Então, eu assim pus o papai, a mamãe, ela tem joguinho de chá, a mãe é psicótica e não deixa essa criança comer quase. Então, ela faz comida toda a sessão. Então, ela, por exemplo, eu tenho num dos armários, porque não dá para você pôr tantas coisas na caixa. Eu tenho, assim, muitos legumes de plástico. Então, a brincadeira dela é fazer chás coloridos e a fazer comidas, né? E me dá para nós comermos, para eu comprar. Essa é a dinâmica dela. Tem paninhos, se ela quiser fazer uma colagem, se ela quiser embrulhar um bonequinho, tem paninhos, tem paninho de limpeza, tem guache, tem vários objetos nessa linha que vão completar e que serão dela. O dia que ela for embora, ela leva a caixinha dela. Ou então a gente abre e ela vê o que ela quer levar ou não. Essa caixa é de uma importância muito grande, porque você percebe a desorganização da criança pela caixa. É impressionante. É assim, você vê a criança que às vezes não consegue trabalhar com o guache, por exemplo, que tem horror à tinta. Mas o que aconteceu? Aí você vai poder fazer pontes, porque, na verdade, hoje em dia se interpreta muito pouco, né? O que a gente faz, na verdade, é muito mais uma linha winnicottiana do que uma linha kleiniana. A gente abre um espaço de relação para que essas fantasias possam, essas angústias, esses traumas todos venham à tona e eles possam ser falados, porque simbolizar é transformar um trauma, uma angústia avassaladora em um sentimento, que eu possa falar desse sentimento, que eu possa sentir. Por exemplo, eu posso, de repente, estar brincando de ser a mamãe e bater na filhinha, e a filhinha chorar. E ela pegar a filhinha e dizer, não chora. Então, o que eu posso pensar? Ela está se consolando. Ela era filhinha, então teve uma identificação e ela está se consolando. Então, isto vai me dando imagens muito, muito delicadas, porque você tem que ser muito delicado nesse trabalho, vai me dando imagens para eu poder entrar na brincadeira e falar, coitadinha dessa menininha, por que será que a mamãe bateu?
Mamãe estava nervosa? Ah, estava. A mamãe brigou com o papai. Então, eu já tenho uma ideia do ambiente familiar, parental dela. Puxa vida, e essa menininha deve ficar tão assustada. Aí eu vou colocando coisas que podem estar acontecendo e ter acontecido. Como que essa menininha faz quando acontece isso? Se a questão for muito grave, a criança faz isso. Para, ela para. Se ela já tiver trabalhado, ela vai. Ela vai. Né? Eu estou com uma criança há mais ou menos 1 ano e meio. Agora que ela começou a falar. Porque ela só me fazia perguntas, é uma pré-adolescente. Ela me fazia perguntas de tudo. E eu senti, ela já tinha passado por 2 psicólogas. Eu falei, não adianta tentar fazer um trabalho, assim, vamos dizer, mais tradicional com ela. Não adianta, deixa ela perguntar. Ela tem vontade de saber, ela tem curiosidade. E é uma família muito conservadora, onde tudo é muito velado, tudo é muito escondido, né? Então, é complicado essa questão. Tirou a dúvida? Diva, acho muito bacana você contar um tanto dessa forma do trabalho da psicanálise, né? Porque muita gente está conhecendo o trabalho da psicanálise hoje, né? É uma forma de contar para as pessoas como que o psicólogo de abordagem psicanalítica, o psicanalista trabalha. Muito bacana você falar da Caixa. E tem uma outra coisa, gente. Quando nós somos psicanalistas ou psicólogos, a gente tem um olhar. Quando nós somos psicóloga, psicopedagoga, e eu sei porque eu tenho o curso de psicopedagogia, a gente tem um outro olhar, mas isso não nos tolhe a possibilidade de usar, por exemplo, uma ferramenta como essa, uma caixinha para ele pondo as coisas dele, para ele pondo o progresso dele. Não nos impede. A caixa lúdica, ela não é propriedade da psicanálise. Ela é uma ferramenta que a psicanálise normalmente usa. E existe hoje um trabalho com crianças bem pequenas que nem usa a caixa lúdica. Na verdade, espalha os brinquedos no chão. Com crianças pequenas, de bebês a infância, se espalha os brinquedos no chão e deixa a criança escolher, e você fala pouco. Então, veja, a abordagem psicopedagógica é muito importante, porque vocês estão no pior dos mundos, desculpa falar isso, e eu vou dizer por quê. Pelo seguinte, porque vocês estão entre a família que cobra, que quer que a criança vá bem e que quer que a criança tire notas altas, a escola que cobra também um trabalho mais efetivo. Então, é assim, é um trabalho de muita cobrança, de várias situações, da instituição familiar, da instituição escolar e da própria criança, que fica numa angústia muito grande, porque nem sempre a coisa anda tão rápida como gostaria. Né? Acho que é isso. Pessoal, alguém quer falar? Tem algumas mensagens no chat. Eu não consigo enxergar daqui. Um pouquinho, deixa eu... Você lê, Diva? Essas que estão aí eu não consigo ler. As próximas eu consigo. Maria Eugênia. Doutora Diva, fiquei pensando na construção da criança autista, já que apresentam dificuldades simbólicas. Outra, eu vou ler a outra. A outra é um elogio. Não precisa ler. Eugênia, olha, realmente a construção, se a gente pudesse resumir a questão do espectro autista, nós temos várias etapas. Temos várias graduações, das brandas quase imperceptíveis até as mais profundas. Mas o que na verdade acontece? O espectro autista é um transtorno neuropsicofuncional. Ninguém sabe exatamente o porquê se está desencadeando esse número absurdo de crianças autistas. Ninguém sabe. Já se tentou pesquisa para todo lado, ninguém sabe. O que nós temos, na verdade, para entender o que a psicanálise conseguiu perceber nessa área? Que existe uma falha simbólica grave
que impede a criança de construir o seu mundo simbólico e de se organizar o seu aparelho psíquico. Então, a estrutura egóica dessa criança é como se fosse aqueles murais de Gaudí, vamos dizer, um grande quebra-cabeça, um grande mosaico, meio coladinho. E tem horas que esse mosaico cai peças e se desorganiza. Então, veja, por que que essa é uma fase muito importante? Porque a fase, é o que eu falei, é o galope neurológico, é o galope psíquico, é o galope psicomotor, a criança já anda, já faz tudo. Então, é uma fase de um desenvolvimento muito grande de várias áreas. E é aí que aparece as crianças em que... Eu já vi crianças que, muito bem, de repente ela começa a voltar, e a gente não sabe exatamente por quê. Casos leves, a gente consegue fazer um trabalho. Deixa eu ver, as terapias cognitivas são muito interessantes, porque a gente não pode brigar com as terapias entre nós analistas. Existe um trabalho muito bem feito das terapias cognitivistas, que podem ser conjuminadas com a nossa área, porque eles trabalham hábitos, eles trabalham conduta, eles trabalham outras coisas, e também o emocional, claro, eles trabalham com a família, com a escola, desenvolvendo métodos, atividades, vamos dizer, balizas, né, para a criança poder viver um pouco melhor dentro da sua realidade. Enquanto que nós trabalhamos a mente, a nossa busca é procurar dar estabilidade emocional para essa criança poder não se desorganizar, como é que eu posso, maciçamente, que é uma judiação, quando eles se desorganizam, para ela poder ir lidando com a frustração, com os problemas, com tudo isso. Estou perguntando aqui pro pessoal do presencial se eles querem fazer alguma pergunta. Tá bom. Se quiserem, vou pedir para vir aqui na frente, porque tem que filmar, gente. O pessoal tá tímido aqui, viu? Vocês querem, gente? Alguém? Não? Quer vir fazer uma pergunta? Vem aqui. Só um minutinho, Diva. Boa noite a todos. Eu queria perguntar um pouquinho sobre a questão do autismo mesmo, porque a gente enfrenta no cotidiano, né, dentro das nossas relações, família, comunidade, quase cotidianamente alguém chega e fala, e tal criança acho que é autista, né? E aí a gente já vê os encaminhamentos a correrem de forma rápida, e às vezes muitos diagnósticos também sendo fechados de uma forma rápida. Eu queria perguntar um pouquinho, né, sobre isso, porque o quanto que influi também a questão do comportamento, né? Então, todo comportamento um pouquinho diferente já começa a se cogitar a questão dos diagnósticos. Eu queria um pouquinho sobre esse ponto, tempo de diagnóstico. Olha, eu não sei seu nome. Eu pedi para ela se apresentar, Diva. Desculpa, meu nome é Sueli, eu sou assistente social e eu trabalho na assistência social de Ourinhos, no CREAS. Tá bom. Seu nome é? Não ficou claro. Sueli. Sueli, você falou uma coisa, levantou um ponto muito importante. Por quê? Porque, na verdade, ficou muito cômodo. E eu não sei se isso é só no Brasil ou em outros países também. Existem doenças da moda, existem questões que são lançadas sobre uma criança e até sobre um adulto de uma forma muito grosseira. Freud chamava isso de psicanálise selvagem, que é assim, é aquilo, acabou, encerrou, pronto. Não é uma coisa, não é um trabalho criterioso. E a gente vê, sim, muito
dos profissionais nomeando autismos sem ser, principalmente questões de perda auditiva. A criança que não escuta não fala, não quer dizer que ela não seja autista. A criança que fala tarde não precisa ser autista, ela pode ter outros bloqueios. Então, infelizmente, grande parte dos profissionais da área da psiquiatria, eles diagnosticam tanto o TDAH como o autismo de uma forma irresponsável. Nós precisamos, sim, precisamos, sim, ter cuidado e não precisamos ter um vínculo com o psiquiatra de obediência. Nós temos o nosso papel e nós podemos discordar, sim. Outro dia veio uma criança que, é autista. Falei, mas essa criança não é autista. Por que ele é autista? O que acontece? Não, assim, porque ele demorou para falar um pouco, mas ele falou com quanto tempo? Ele falou com 2 anos. Mas não tem problema, porque você não tem que andar com 1 ano. Você pode andar com 1 ano e meio, com 1 ano um pouco antes, um pouco depois. O organismo humano, ele tem uma flutuação muito particular. Cada um de nós é um universo dentro de si. Então, veja, o que eu percebo é essa irresponsabilidade. E não concordaram com o diagnóstico, encaminhem para outra pessoa. Não tenham medo, não. Sabe? Porque, veja, está se fazendo verdadeiras barbaridades. Assim como desconfiei que é autista, vai para terapia comportamental. Tá? Então, eu acho que é um alerta muito válido, porque uma outra coisa que agora saiu de moda, então ninguém mais nomeia, por exemplo, a dislexia. Nós ainda continuamos com os mesmos disléxicos, gente. Os mesmos. E os mesmos disléxicos tendo problema na escola e sendo ignorados. A dislexia necessita um atendimento especial. Um atendimento inicialmente psicomotor. Porque ela tem uma questão neurológica que ela envolve a psicomotricidade. Ela tem uma questão de lateralidade. Essa criança vai ficar curada? Não, o disléxico não fica curado, mas ele administra a sua vida de forma brilhante. Haja visto todos os grandes nomes disléxicos que nós temos aí na sociedade. Outro dia eu tive uma criança que veio, e o pai trabalhava na área mais administrativa do banco, e o menininho era disléxico, né? E conversamos, ele foi para a escola que tinha que ir, foi, fez, tudo bonitinho. Aí o pai, na devolutiva, ele falou, olha, é bom eu saber tudo que eu preciso saber, porque assim eu lido com o meu chefe também é disléxico. Eu falei, bom. O dono do banco também era. Então, não é uma limitação, perdão, eu já falei também. Não é uma limitação. Tanto que você vê pessoas em cargos altos, tanto com TDAH, tanto autistas leves, né? Você vê situações muito interessantes. Acho que é isso. A Eugênia também mandou um agradecimento aqui, Diva. Obrigada, foi muito esclarecedora. Gratidão por sua palestra. Abraços. A gente está chegando no nosso horário. A gente tem vontade de ficar muito tempo aqui, né? Sua fala foi, como sempre, muito esclarecedora. Acho que é uma forma das pessoas irem conhecendo o nosso trabalho, né? Não que a gente está colocando de uma forma como todo o trabalho tem que ser feito, né? Cada um vai trabalhando a partir da sua abordagem, mas é muito bacana, né? A gente conhecer o trabalho do outro. Eu falo até para poder ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, né, Diva? Sim. E poder encaminhar, né? Os casos, né? Para a gente poder trabalhar em rede, em equipe, né? Diva, muito obrigada, pessoal. Presente aqui, muito obrigada. Pessoal aí do online, muito obrigada. Está sendo bem emocionante fazer esse evento híbrido, bem legal. Diva, obrigada por sempre. Sou eu que agradeço a você, ao Vilacer, a presença de todos. Espero que tenha trazido, assim, alguns esclarecimentos. E
mais do que esclarecimento, a conscientização da importância do brincar da criança, do adolescente e do adulto também, né? Porque muitas vezes a gente, na sala de análise, a gente ouve, a gente também vê o adulto brincando com a gente, né? O analisando. Então, eu quero agradecer e dizer que é sempre um prazer estar com vocês, tá bom? Um beijo grande para todas e para todos, tá?